Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre restrição alimentar. Antes não se falava muito disso e as pessoas que eu acho que quem tinha alguma restrição alimentar tinha que comer em casa mesmo, porque quando saía pra rua não tinha opção, né? E hoje tá crescendo aí o número de estabelecimentos que dão opção para pessoas restritivas de algum tipo de restrição. Esse vídeo ele vai servir para vários tipos, para vários setores, né, da alimentação. Ele não vai servir só para cafeteria, não. Serve para restaurante, serve para bar, lanchonete, enfim, para diversos tipos aí, porque é alimento em geral. A restrição alimentar, ela não é você só ser vegetariano, você ser vegano. Então ela está relacionada também com questões sociais, questões de saúde. E eu acho que quem é empreendedor precisa acompanhar essas tendências. Tem alguns dados estatísticos aqui no Brasil que já dizem que aproximadamente 30 milhões de pessoas se consideram vegetarianas ou veganas. Vocês acham que a gente tem que olhar ou não tem que olhar para esse tipo de informação, né? Para quem é do comércio, de alimentação, do setor de alimentação. Até de outros, né? De inovação aí para fazer produtos voltados para essas pessoas, eu acho super importante. De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente umas 13 milhões de pessoas vivem hoje no Brasil com diabetes. E ainda mais, de acordo com alguns estudos do Ministério da Saúde, mais ou menos uns 51% da população brasileira um dia pode desenvolver intolerância à lactose. É ou não é um dado a ser pensado e discutido? Mas aí fica a pergunta, né? O que nós do setor de alimentação, do comércio de alimentação, o que a gente pode fazer com esses dados que são apresentados pra gente em relação a dietas restritivas? Então esse vai ser o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Carolina Alves e esse é o Mais Café, por favor. O que é uma restrição alimentar, né? O que acontece com a pessoa que tem restrição alimentar? Essa pessoa geralmente ela vai ter uma dieta diferente das outras, do normal que temos. Provavelmente a dieta dessa pessoa ela vai ter sofrido alguma modificação. E geralmente essa modificação ela serve para atender às necessidades desse indivíduo por uma série de motivos. E o que podem ser essas restrições? Vamos lá, exemplos, né, de restrições alimentares. Pode ser uma diabetes. Intolerantes à lactose, elas vão ter uma restrição, elas não vão poder consumir lactose, né, que é o açúcar do leite. A pessoa geralmente ela vai ter uma intolerância, não vou falar de todas, tá? Mas ela pode ter problemas ali intestinais, uma dor de barriga se ela consumir produtos ali que tem a lactose. Ela tem uma certa deficiência ali na enzima que faz que metaboliza esse açúcar, né? Eu não vou entrar muito nos detalhes das restrições. A gente tem também a alergia ao leite, que é a alergia à caseína, que é a proteína do leite, que aí já é um pouco até mais sério do que a lactose, porque não tem nenhuma enzima para a pessoa tomar, então ela realmente tem alergia ao leite. A pessoa pode ter intolerância ou alergia, né, ao glúten. Tem os vegetarianos, tem os veganos, tem também aquelas restrições assim um pouco mais, eu acho que é até um pouco mais complexo, né, que a pessoa tem as restrições mais relacionadas à religiosidade, né? Tem gente que não come carne por conta da religião, tem gente que come uma carne específica ou algumas carnes não, outras carnes sim. Tem pessoas, inclusive, que têm alergia a nozes, amendoim, né? Esses produtinhos assim, esses tipos de alimentos. Eu vou falar um pouco mais à frente que é até importante que essas informações sejam passadas para o cliente na hora de você vender o produto, tá? O que vai fazer você chegar no planejamento do seu cardápio e tomar a decisão, né? Porque se é uma decisão, a tomada de decisão, o que vai fazer você tomar a decisão de acrescentar um produto específico, um produto destinado para essas pessoas? Se você já tá com o carro andando, já tá funcionando, a cafeteria ou, enfim, o seu estabelecimento já está funcionando e você decidiu colocar
porque surgiu a demanda, né? Beleza, massa, top. Mas se você também tá fazendo, se você tá ali ainda no planejamento, fazendo um plano de negócios que eu super indico, ainda tá naquela parte de criação do cardápio, então aí já é melhor ainda você pensar, né? Às vezes a gente criou o cardápio e tal, e não pensou na parte restritiva ou achou que não seria necessário, que ali naquela região não ia ter demanda para isso, e depois você abre, com o passar do tempo você vê que surge a necessidade, surge a demanda, aí você coloca. Eu acho válido dos dois jeitos. Eu acredito muito em estratégia, eu acredito que se você começar, você escolher uma restrição para você atender. Também não dá para atender todas. Se você for atender todas, você perde a sua identidade do seu local. Então, e vai gastar dinheiro demais. Para poder sair um prato restritivo, pode ser que alguns ingredientes sejam caros também, né? Tem isso. Então, tudo tem que ser estudado. E aí, isso aí fica uma pergunta, né? Para a hora de você estar criando o seu cardápio. Vamos atender algum tipo de restrição? E isso aí também vai servir, né? Se você for realmente colocar restrição de uma comida restritiva, sei lá, um produto sem lactose, um produto que tem uma taxa menor de glúten, você vai colocar, vai servir para a criação do cardápio, essas perguntas, né? E vai servir também para a hora do treinamento da equipe, porque todo mundo tem que estar muito treinado ali na hora para poder apresentar essas informações para o cliente. Colocar um prato restritivo, independente, um prato restritivo, vamos dizer, voltado assim para o segmento aí de intolerantes à lactose, isso faz sentido para o meu negócio? Ou fazer um prato ou um doce utilizando adoçantes, né? Em vez de estar fazendo uma substituição, né? Aí dos adoçantes, dos açúcares e adoçantes. Faz sentido? Tudo é isso, se faz sentido para o seu cardápio também, porque se você tá querendo colocar uma opção restritiva, mas isso não tem nada a ver com o seu cardápio, não coloca. Eu acredito que seja importante a gente estar olhando para essas novidades, para essas tendências aí hoje, mas se isso não faz sentido, simplesmente não coloca e tá tudo bem. Mas saiba que colocar isto no seu cardápio também é um fator determinante na hora de tomar a decisão de ir para o seu estabelecimento. Por exemplo, você vai 5 mulheres, a situação, 5 mulheres decidiram ir tomar café na cafeteria tal, mas observando o cardápio digital pelo Instagram, elas viram que não tem nenhuma opção sem lactose que atenda a uma das 5 meninas. Mas na outra cafeteria, na cafeteria Y, elas identificaram que ali tem a opção zero lactose para uma das meninas que não pode lactose. Então, provavelmente, elas vão escolher ir nessa outra cafeteria que tem a opção, porque aí vai ter a opção para a colega delas também comer e, enfim, se sentir até mais à vontade. Então, essas opções restritivas, elas podem também ser um fator de um ponto ali de decisão para ir ou não naquele estabelecimento. Mas realmente tem segmentos e segmentos. Tem para uns pode ser que faça sentido, para outros não faça tanto sentido assim, tá? E aí vai do seu know-how aí, do seu estabelecimento, da sua intuição também, que conta bastante. Às vezes a sua proposta é muito carboidrato, é muito açúcar, é muito leite, sei lá, é muita carne e realmente não cabe. E aí tá tudo bem também. Então vamos lá. Opções de coisas que podemos colocar para pessoas restritivas, tá? A gente pode incluir receita com bebida vegetal. A gente pode produzir a própria bebida vegetal, o que é muito legal, né? Voltando para a parte das cafeterias, né?
a bebida vegetal para fazer cappuccino, para fazer um chocolate quente. O chocolate quente é bem difícil, né? Porque ele também pode ser que, dependendo do chocolate, vai usar lactose. Mas para fazer algumas bebidas à base de leite e substituir, utilizar algum outro tipo de adoçante para fazer um doce, utilização de farinha sem glúten para substituir farinha normal. Isso é também para quem tem intolerância baixa, né, ao glúten, porque aí precisaríamos de outro vídeo para falar sobre intolerância ao glúten, mas resumindo, né, uma vez que você usou farinha de trigo ali nos seus preparos, a cozinha ela já está contaminada, né, de glúten, então não tem como ter 100% de garantia que aquele produto é sem glúten. Como eu disse, você não precisa atender todos os grupos, você pode escolher um ou dois, de acordo com a demanda que você recebe, porque às vezes, por exemplo, você está numa cafeteria que recebe muitas senhoras idosas, ou idosos, né? E esses idosos têm diabetes, ou você percebe que muito provavelmente eles podem ser intolerantes à lactose. Então, se você recebeu essa demanda, às vezes você montou a cafeteria, não estava nem esperando que ia ter esse sucesso com idosos, mas você tem. Às vezes ali naquele bairro tem muitos idosos. Você acaba recebendo muita demanda deles, né? Então acaba desenvolvendo um bolo aí, com uma substituição de açúcar, ou faz uma bebida específica, zero lactose. Algumas comidas também que não forcem muita mastigação. Aí se você é uma cafeteria, sei lá, que recebe um público mais alternativo, provavelmente vai ter uns veganos, uns vegetarianos. Então atender esse público também, nesse caso, é muito interessante. E aí, sei lá, incluir cogumelos, tem cogumelo aí de um monte de tipo. Fazer utilizar bebidas vegetais, fazer seus próprios molhos caseiros. Utilização de pães de fermentação natural. Por exemplo, pão de fermentação natural, às vezes, não é tão bom para quem é idoso porque ele força um pouco a mastigação. Mas para o público mais jovem, mais alternativo, aí já é legal. Se bem que idoso também come pão de fermentação natural, tá, gente? Não é isso. Não me levem a pé da letra assim, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E agora, por fim, a abordagem. Gente, esse vídeo vai ficar grande, tenham paciência, mas eu preciso passar a informação para vocês. E alguns vídeos vão ser grandes, outros vão ser menores, tá? E é isso, tá? Não adianta querer que eu fique fazendo vídeo pequeno, não vai dar, então eu tenho que passar a informação. E a abordagem, como que eu vou abordar esse cliente? Primeira coisa, treinamento da equipe, tá? Todo mundo tem que estar sabendo do que é feito cada item, tá? É muito bom, é muito importante também que os atendentes saibam o gosto desse alimento. Então é bom que todo mundo experimente tudo. Então primeiramente, treinar a equipe. Colocar nas redes sociais que vocês têm essas opções. Comunicar isso de alguma forma. Você pode comunicar. O seu atendente, ele pode comunicar isso de forma presencial, física? Pode. Mas também pode, se você tem a rede social como ferramenta, por que não comunicar isso também pelas redes sociais, né? Outra sugestão é que você coloque elementos visuais no próprio estabelecimento. Tá? Porque tem uns iconezinhos, né? Então você pode, do mesmo jeito que a gente coloca, sei lá, um ícone na frente da loja falando se é pet friendly ou não, coloca um cachorrinho, né? Um pet. A gente também pode colocar uns ícones assim, falando que você tem opções vegetarianas, ou do mesmo jeito que a gente coloca o ícone do Wi-Fi para dizer que tem Wi-Fi. A gente pode colocar a folhinha falando que é vegetariano, que tem opções veganas, enfim. Pode comunicar de vários jeitos. E claro, no cardápio escrito. Eu já vi cardápios que as pessoas colocam na frente da frente do item, da opção. Eles colocam os ícones assim, se contém lactose ou não, se contém glúten ou não, se é vegano ou não. Então tem algumas estratégias que você pode desenvolver aí
para comunicar para o cliente que você tenha opções restritivas. Agora eu tenho uma dica de ouro para o final, que quem ficou até agora vai receber essa dica top, que é o seguinte: se você tem opções vegetarianas ou veganas na sua cafeteria, o meu conselho é o seguinte: quem é vegano, quem é vegetariano, sabe qual é a opção vegana e qual é a opção vegetariana. A não ser que ele pergunte, né? Aí você vai falar. Mas quem não é vegano e quem não é vegetariano não precisa saber. Por quê? Porque quem é vegano, quem não é vegano, quem não é vegetariano, não se interessa por essas opções. Se você falar que é para vegetariano e para vegano, eles nunca vão pedir essas. Porque eles vão falar assim: ah, esse negócio de vegano, vegetariano, negócio natureba, não sei o quê. Mas às vezes é só um preconceito. E que se eles comessem assim, sem saber, ia passar batido e ninguém ia falar nada. Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de comunicar essas coisas. Porque o cliente, quando ele é restritivo, ele precisa saber que tem. Mas quando ele não é restritivo, ele não precisa saber que tem. Fim da história. Quem entendeu, entendeu, tá? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, apesar de ter ficado extenso. Tirem dúvidas, tá? Coloquem aí nos comentários as dúvidas, ou se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, acrescentem. Deem sugestões aí de novos vídeos. E é isso. Espero vocês, aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Um beijinho.